Continuando o módulo de programação básica 2, nós vamos iniciar agora o bloco de classes. Eu deixei esse bloco por último porque dentro das classes nós temos os métodos, os atributos, as variáveis e tudo que a gente aprendeu até o momento a gente consegue aplicar dentro das classes, tá? Então todos os comparadores, todas as condições, variáveis e etc. a gente aplica dentro das classes, tá? Por isso que eu deixei por último, porque a gente tendo essa estrutura básica fica muito mais fácil de entender o que são as classes e muito mais fácil de aplicar na hora que você for desenvolver os seus projetos. Eu estou usando aqui o ClickTeam Fusion completo, tá? É a versão Developer, então ele tem tudo, o Developer e o Plus, tá? Então ele tem todas as funções que o ClickTeam Fusion oferece. Eu vou abrir aquela janela onde a gente insere os objetos. E olha só quantos objetos tem. Tem muitos objetos, né, no ClickTeam Fusion pago. E ao invés de eu chamar isso aqui de objeto, eu vou começar a chamar de classe, ok? Eu até falei isso no começo do curso, né? Que, isso aqui é uma classe. Bom, eu vou explicar então para você o que é uma classe. Cada objeto aqui é um tipo de objeto diferente. O objeto Active ele é diferente do objeto 3D Mesh, que é diferente do Advanced Math Object, que é diferente do Backdrop e é diferente de cada um desses objetos, tá? Então, são classes. Eu tenho a classe dos Actives, eu tenho a classe dos Buttons, eu tenho a classe dos Counters, eu tenho a classe dos Click Blockers, eu tenho a classe de Date and Time, eu tenho classe de tudo aqui, entendeu? Então, quando eu seleciono essa classe aqui, ó, a classe Button, eu clico duas vezes, eu vou instanciar um objeto da classe Button. No momento que eu instancio esse objeto, eu tenho que definir alguns atributos para que ele possa funcionar. No caso, o ClickTeam Fusion ele já define esses atributos, tá? Por exemplo, o tamanho do botão, o texto interno do botão, a fonte do botão e etc. Ele já define tudo isso. Ele já define esses atributos da classe. Mas para você conseguir instanciar ela e para quando você executar o seu jogo, o seu software, aparecer esse objeto aqui, ele precisa desses atributos iniciais, que no caso é o tamanho x e y, o texto interno, a fonte, a posição, tá? E se a gente olhar aqui do lado, pederneiras, nós temos aqui as propriedades, tá? Eu tenho aqui, ó, como configurar o tipo do botão. Então ele já tem umas opções. Eu tenho aqui o texto interno do botão. Eu tenho a dica do botão. Tudo isso aqui são parâmetros iniciais do momento que você instancia essa classe. Temos também aqui a posição, o tamanho, rotação, que é impossível de você rotacionar um botão do Windows, tá? Então, por exemplo, aqui, a largura do botão. Eu quero colocar 80. Então, quando eu defino esse parâmetro, o tamanho do botão aumenta. Não deu para ver nada, né? Eu vou aumentar, colocar um tamanho grande, 500. Olha aí. Agora eu tenho um botão de tamanho 500. Viu só? Isso aqui é um parâmetro inicial. Outro parâmetro é o texto interno. Então, botão. Ó, eu defini um outro texto aqui para esse botão, porque é um parâmetro que eu tenho que definir no momento que eu instancio um objeto dessa classe. Deu para entender o que é uma classe? Então a gente já está entendendo que a classe é como se fosse uma estrutura básica, como se fosse uma receita de como criar um bolo. Então, no caso aqui, é uma receita de como criar um botão. E não é só isso. Além da classe ter os atributos iniciais que você já define para poder criar um objeto, você também tem os métodos, as funções internas desse objeto que vem da classe. Por exemplo, a classe botão tem a função de quando for clicado, que só existe no botão. Só o botão pode ser clicado. Então, essa função, clicar no botão, só existe para ele. Só faz parte da classe de botões. Se eu entrar aqui nos eventos, eu consigo ver melhor quais são as funções. Então, por exemplo, eu tenho aqui os comparadores, né? Que seria, ó, o botão foi clicado, o botão está visível, o botão está permitido. Pera aí, deixa eu dar um zoom que fica melhor para ver. Ó, essa aqui são as funções que a gente consegue chamar. Então, o botão foi clicado, o botão está visível, ele está permitido. Vamos colocar aqui que o botão foi clicado. Então, ó, marquei aqui, ó, botão foi clicado. No instante que o botão for clicado, acontece tal coisa. A gente já viu isso várias vezes, né? Mas olha aí, isso aqui é uma função, nós estamos chamando um método interno desse botão, que é a função de ser clicado. Outros objetos, por exemplo, eu vou inserir aqui um novo objeto, vou pôr um Active, que é um objeto da classe Active. Se eu olhar aqui, ó, nova condição, se eu vier aqui no Active, eu não tenho a função de clicar. Só que eu tenho, por exemplo, a função de escala e ângulo. Eu tenho aqui, ó, o método escala e ângulo. Eu consigo definir o ângulo e a escala desse objeto. Coisa que o botão não tem. Então, a classe Active permite que eu faça mudança de ângulo, mudança de escala. Ou no caso aqui, né, comparar e depois eu posso fazer essa modificação. Então, eu tenho como fazer a comparação, tenho como fazer a definição. E da mesma forma que o botão tem os atributos iniciais no momento que você instancia ele, o Active também. Um dos atributos é o visual dele. A gente consegue mudar esse visual do momento que é colocado. O movimento dele, a posição, a rotação. Eu posso pôr aqui, ó, 45 graus. Ele já começa a 45. Eu posso fazer isso.
sei lá, qualquer outra coisa aqui, ó, eu posso colocar um anti-aliasing para ele ficar suave, posso colocar um fade in, fade out, mudança aqui do RGB coeficiente para mudar a cor dele, que é o modulate lá da Godot. Então, tem muitas coisas que eu consigo definir aqui para um objeto da classe Active que eu não consigo fazer para o botão e vice-versa. Tá, Matheus, eu entendi que certos objetos pertencem a certas classes, mas quando que eu vou usar isso? Toda vez que você quiser criar coisas que você precisa reutilizar. Por exemplo, um botão. Botão é um excelente exemplo de uma classe. Você cria um modelo base de botão, então o formato dele, o texto interno, funções de clique, função de bloqueio e etc. Você cria todas as funções dessa classe de botão. E aí toda vez que você, no seu jogo, ou no seu software, ou no seu aplicativo, você quiser inserir um botão, você simplesmente chama essa classe e instancia o objeto dessa classe. E aí você não precisa programar tudo desde o começo para cada objeto. Você simplesmente cria uma classe e aí é como se fosse uma receita, uma fórmula, a planta de uma casa, porque aí toda vez que você precisar chamar esse objeto, o processador vai acessar os códigos, vai entender como construir esse objeto, ele vai fazer a construção do objeto lá e já vai funcionar do jeito que você queria, entendeu? E essa é a importância de uma classe. Por isso que você precisa aprender a fazer uma classe para você conseguir facilitar o seu desenvolvimento do jogo, software, etc. Ok? Eu espero que tenha sido claro esse vídeo aqui, o que é uma classe. No próximo vídeo eu vou te ensinar como criar uma classe em C# lá na Godot e como chamar um método dela, chamar uma função dela, por exemplo, quando clicar no botão, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, continua seguindo o curso aí e até o próximo vídeo, falou! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do conteúdo gratuito do meu curso Aprenda a Programar Rápido. Como eu disse, eu vou te ensinar a programar gratuitamente. Mas considere adquirir o curso, porque além do conteúdo adicional que você vai ter acesso, que eu vou ir gravando e publicando ao longo do tempo, você vai ter acesso ao canal exclusivo para alunos lá no servidor do Discord do Estação Maker. Você também me apoia a continuar publicando tutoriais gratuitos no canal Estação Maker. E poxa, todos esses benefícios aí por R$ 29,90 por tempo limitado, que você paga só uma vez, não é uma assinatura que você vai pagando sempre, você paga só uma vez e tem acesso a tudo isso aí. Eu acho que vale a pena, né? E se você está assistindo esse vídeo pela plataforma do curso e não é inscrito no meu canal, clica aí no título do vídeo ou em algum botão que redireciona lá para o canal Estação Maker, se inscreve no canal e depois você volta a assistir o curso pela plataforma. Eu fico muito grato se você fizer isso. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!